Num dos vídeos recentes que eu postei aqui, eu falei sobre um aspecto emocional com a comida, no qual a pessoa ou ela come tentando se livrar de uma emoção, ou tentando sentir uma emoção que ela não sente. Nesse aqui eu quero focar um pouquinho mais numa função mais bioquímica, para a gente entender algumas funções do corpo. E a palavra-chave aqui é o cortisol, principalmente, que é conhecido como o hormônio do estresse, e a insulina. O que acontece? Quando a gente está acordando, né, de manhãzinho, o nosso corpo produz um pico de cortisol, na verdade de manhã mesmo que a gente não esteja acordando, e de noite um outro pico de cortisol um pouco menor. E para que serve o cortisol? Para a gente, literalmente, fazer as coisas. Então, para a gente acordar, para a gente se mexer, para a gente resolver problemas e tal, o corpo ele produz esse cortisol e ele vai gastando esse cortisol ao longo do dia. E à medida que a gente está estressado, o corpo vai produzindo um pouquinho mais também ao longo do dia, né? Mas quando a gente está estressado, ele produz mais. E pessoas mais estressadas ou mais ansiosas produzem mais cortisol. Aí entra uma função de equilíbrio do corpo que é mais ou menos assim. Sempre que a gente come, o corpo produz insulina. O que a insulina faz? Ela retira, né, a comida, seja lá a comida que for. Ela manda açúcar para o sangue, mesmo que não seja um doce, tá? Você não precisa comer doce. Mas a comida manda açúcar para o sangue, né? Ela quebra as moléculas da comida lá, o fígado e tal. Manda açúcar para o sangue. E a insulina é um outro hormônio, né? Uma substância que o corpo cria, que tira açúcar do sangue e manda para as células. Células do corpo, células do neurônio, cabeça, todas as células do corpo, para alimentar as células. Quando a gente tem um excesso de cortisol, o corpo atrapalha a produção de insulina, então o corpo gera menos insulina para tirar o açúcar do sangue, e quando tem muito cortisol, ele também atrapalha a função da insulina. A longo prazo, isso pode gerar uma resistência à insulina. E o que acontece então quando o açúcar não sai do sangue? Ele não alimenta as células, então parece que você não comeu, você fica sem energia, cai cabelo, o corpo fica fraco e tal, gera um desânimo. As células de açúcar que estão no sangue viram gordura e o corpo tenta, né, produzir um pouco de energia para o corpo mesmo, através de queimar um pouco de açúcar e um pouco de músculo, que é o que ele tem. Então, quando a gente tem excesso de cortisol, o açúcar não sai do sangue, acumula gordura, queima um pouquinho, mas nunca queima na mesma proporção que iria queimar ou usar aquele açúcar, né, nas nossas atividades. E ele queima massa muscular também. Quanto mais massa muscular a gente tem no corpo, mais o nosso corpo queima calorias e tal, né? E produz, consome açúcar e tal da nossa alimentação para manter o corpo. À medida que a gente abaixa essa massa muscular, o corpo entende que ele precisa menos, porque se tem menos músculo para manter, então o açúcar que você consome, ele vira mais gordura ainda. Então isso vira um ciclo bem relativamente problemático que começa com o excesso de estresse. Então, por que o cortisol faz a pessoa perder massa magra e acumular gordura? Porque não está tirando açúcar do sangue, não está produzindo energia para as células, não está alimentando as células. A longo prazo isso gera uma série de questões até, né? Algumas até de saúde, médio para longo prazo. E então, o estresse, a ansiedade não é meramente um aspecto só psicológico que te faz ter vontade de comer demais. Ele também faz o corpo pensar que você não comeu. E aí, também por isso, você tem mais vontade de comer. Porque você pensa assim, o seu corpo percebe de alguma maneira, nossa, eu preciso comer, não está vindo energia para as minhas células, preciso de comida, preciso de doce, preciso de alguma coisa para mandar energia para as células. Então, além do corpo não pegar o que tem, ele ainda acha que não tem. E aí você sente vontade de comer mais vezes ou comer mais, numa tentativa de sobrevivência praticamente, de produzir mais alimentos para mandar para as células. Só que na verdade o que você precisa fazer? Lidar com esse excesso de cortisol, excesso de estresse, excesso de ansiedade,
E aí, isso vai fazer o corpo funcionar melhor. Então, sei que ficou uma coisa meio técnica aqui, meio chata, mas pra gente sair só daquele aspecto um pouco mais... as emoções e tal, a vontade, eu acho que é bem interessante a gente perceber que existem fatores psicobiológicos, vamos chamar assim, que interferem na nossa fome, literalmente, escolhas alimentares e quanto que o corpo está usando aquilo ou mandando aquilo para gordura, ou qual é a lógica que o corpo está fazendo, né? Claro que é uma explicação bem simples, não sou médico ou alguma coisa assim para ter palavras, termos muito científicos assim, né? Algumas coisas que eu estudei, que eu perguntei para algumas pessoas. E basicamente é uma função bem importante, relevante para a gente entender. Então, me fala se você gostou, se você achou interessante saber de mais essa informação. Valeu!